Eu acho que não do ponto mais baixo da história do Palmeiras, mas do ano, do pior ano. Como um todo, foi o pior ano da história do Palmeiras. Eu acredito que o ponto mais baixo da história do Palmeiras é o início de 82, que a gente vai falar sobre isso na quinta-feira. Mas o Palmeiras se recupera bem em 1982 e volta a ter um time digno no segundo semestre. 81 não, 81 foi um desastre completo e a gente vai contar a história desse infeliz ano da nossa história. O ano de 1981. Aliás, o pessoal das redes sociais foi muito feliz quando fez a chamada, falando, perguntando se era Periscatos ou filme de terror, né? Porque parece filme de terror. O que aconteceu em 81 parece filme de terror. Mas vamos lá, vamos contar a história direitinho para todos vocês. Boa noite ao pessoal do chat, boa noite a todo mundo que está acompanhando essa nossa série, né? Seja ao vivo, seja depois assistindo a gravação, seja no podcast. É sempre muito bom contar com a audiência de vocês. Para começar 1981, a gente primeiro precisa relembrar o que aconteceu no final de 80. Em 1980, o Palmeiras jogou o Campeonato Paulista no segundo turno. Faz um primeiro turno mais ou menos ali na mão do seu Brandão. Resolve trocar quando ele perde da Francana na primeira rodada do retorno. Assume o Valdir de Moraes interinamente enquanto eles tentam achar um técnico novo. Aí eles resolvem fechar com o técnico da Ferroviária, seu Diede Lameiro. E foi, na minha opinião, acho que o pior técnico que já passou. O que fez o pior trabalho. Eu não sei se ele é o pior técnico, mas o pior trabalho. O pior trabalho. Ele ganhou só um jogo. Ele fez, no final de 1980, ele fez 13 jogos e só ganhou um. E o Palmeiras, no final do segundo turno, ficou em 19º lugar no segundo turno. Somando com os pontos do primeiro turno em que o Palmeiras tinha ficado em sétimo, ou 10º, sétimo. O Palmeiras acabou em 16º no campeonato, mas lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada. O que seria uma vergonha hoje, era uma vergonha na época, sempre é uma vergonha. Você lutar contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, uma vergonha. E isso pesou bastante na diretoria, que resolveu fazer uma limpa. Detalhe, 16º lugar, vamos lembrar que o Campeonato Paulista era classificatório para a Taça de Ouro ou Taça de Prata, dependendo da colocação que ficasse. Em 16º, é claro que não tinha vaga para o Palmeiras na Taça de Ouro. Então o Palmeiras, pela primeira vez, vai disputar a Taça de Prata. Eu já falei isso em outros programas. Não é rebaixamento. Tecnicamente não é rebaixamento. Tá? Por quê? Por dois motivos. Primeiro que primeiro que o Palmeiras não ficou entre os últimos no Campeonato Brasileiro. Não havia acesso e descenso. Ou seja, não havia rebaixamento. O Campeonato Brasileiro era um campeonato que era disputado por classificação no Campeonato Paulista. E ainda assim, o regulamento previa desde o início que os piores colocados disputariam, então, até um certo limite, né? Disputariam a Taça de Prata, que daria vaga à Taça de Ouro. Ou seja, tecnicamente, os times da Taça de Prata também disputavam o Campeonato Brasileiro. Só 4 avançavam para a segunda ou terceira fase da Taça de Ouro. A segunda fase da Taça de Ouro. Mas, tecnicamente, se você disputava o título brasileiro. Tanto que o Palmeiras, como a gente vai contar agora com detalhes, consegue avançar na Taça de Prata e chegar à Taça de Ouro daquele mesmo ano, de 81. Mas aí a verdade é restabelecida. Vamos contar essa história?